Boa tarde, tudo bom com o senhor? Eu vou estar fazendo, né, a apresentação do executável e do código. Eu vou começar pelo executável e depois explicando o funcionamento do código. Vamos lá. Eu tive que abrir, né, o jogo por meio do explorador de arquivos para mim conseguir rodar lá a parte do nome, certo? Vamos lá. Como pode ver, na parte de cima, né, já tem um placar com a quantidade de gols e erros. Aqui a gente tem o cenário, né, com o nosso goleiro, a trave, a bola, a linha verde. E aqui embaixo, um manualzinho, né? Para a gente saber o que tem que fazer. Vamos começar com o chute, então. Gol, gol. Estamos tendo sorte. Agora aqui eu vou estar utilizando das teclas para cima, para baixo, as setinhas para virar a tela. Como pode ver, dá para girar em eixos diferentes, certo? E utilizando a tecla T para cima e a G para baixo. Se a gente quiser dar um zoom, a aproximação é Q e afastamento a gente utiliza da A. E para caso a gente quiser mudar o lado da bola, a gente pode, né, fazer ele para a direita ou para a esquerda, tá utilizando do F e do H. O H para a esquerda e o F para a direita. Opa, deixa eu virar aqui. E a gente vai estar chutando, né? E como a gente pode ver, a gente teve dois erros. Aí para saber se o erro que cometeu foi pelo goleiro ter defendido ou por ter errado, eu fiz aqui no prompt de comando apresentar. Quando chutar, chute. Vamos lá, ó. Opa, chutei, aparece chute e gol. E quando não acertar o gol, falar se foi defendido pelo goleiro ou se não foi. Vamos fazer um gol aqui, tentar errar um, para poder apresentar melhor para o senhor. Ó, a gente fez a bola subir para cima, erramos, aí aparece, ó, errou, chute para fora, certo? E agora vou estar utilizando para apresentar a tarefa do nome, aí ela, com as funcionalidades que ela já tinha, né? Agora eu vou estar fechando e explicando para o senhor um pouco o código. Vamos lá. Aqui no código, as partes de include, tudo que está aqui de verde, eu peguei de todos os códigos que o senhor foi disponibilizando para a gente no decorrer do período, para mim, nas coisas que eu implementasse aqui, não ficasse faltando a biblioteca certa. Aí aqui vamos começar pelas umas variáveis globais que eu defini. A maioria vai estar sendo tudo float mesmo. Essa alpha e beta é para quando eu utilizar das setas, né, para cima e para baixo e para os lados, tá ocorrendo a movimentação da câmera. Aqui eu peguei, usei alguns floats, né, para a bola, para quando ela estiver no eixo X, Y, Z. E esse aqui é algo bem legal para o tamanho da bola, eu deixei definido aqui já. Aí na questão do placar, para a gente conseguir marcar quantos gols foram feitos, eu defini o int aqui, erros, quando chutar. Essa aqui vai ser uma variável muito legal, a utilização dela. Aí nada fora do comum. Aí uma parte legal foi aqui, ó. O Go eu fiz utilizando Solid Couple. Então, para isso, eu já deixei definido aqui em cima as variáveis para mim trabalhar com o nome delas na hora de implementar como parâmetros, ao invés de utilizar o valor, né, assim, float, vai estar sendo em float, porém eu vou colocar o nome da variável. Aí vamos lá. Vou seguir explicando pela ordem das funções que tiverem aqui. Este aqui, void desenha texto, vai ser muito utilizado na parte do placar, que é onde eu uso, né,
um ponteiro aqui que vai apontar para o texto, que já que a gente chega na implementação vai ficar melhor de entender. Que vai indo apontando caractere por caracteres e com a glute stroke a gente vai estar desenhando ele na tela. E como você vai poder ver, eu utilizei bastante push and pop metrics para as ações que eu fizer aqui dentro, que nem esse translate F. Eu vou estar utilizando, né, para movimentar em X, em Y e Z, em tudo, né? Porém, a translação que eu fizer aqui, fica aqui. Ah, não, tá certo. Aí, aqui na desenha a bola, pá, nada muito fora do comum também. E algo que eu fiz foi deixar bem modularizado o código, para ficar mais fácil de corrigir quando eu estava fazendo, na hora que ia dando alguns errinhos, quanto para explicar e para ficar um código mais bonito mesmo. Aqui tá os parâmetros de translação da bola, tudo certinho. E aqui no WireSpear, né, que é onde vai estar fazendo a bola, aqui eu defini, né, o raio da bola, que vai ser o tamanho dela, e aqui tá os Sparks, não sei se é assim que fala certinho, que é a quantidade de risquinhos, né, que vai ter. E tudo com Push and Pop Matrix. Aí aqui na parte do Desenha Go foi outra parte muito interessante. Aqui eu tive que ir colocando o Pushing Matrix para cada travessão, trave e todas as coisas que eu fui fazendo para não ir, né, acumulando no Translate F, no Scale e tudo mais. Para mim conseguir deixar o gol todo alinhado, o que, que eu fui fazendo? Defini a largura lá de cima, né, certo? E aqui eu vou utilizar para movimentar tanto para a esquerda quanto para a direita. Para a esquerda, o que, que eu fiz? Deixei um negativo no eixo X, com a largura dividido para 2. Então, para a direita, é só deixar positivo também diminuído para 2, claro, né? Começando no eixo Y a partir de zero em ambos. E para o gol ficar alinhadinho, eu utilizei aqui, né, a profundidade. Aí, como eu tinha setado aqui 150 para a variável gol profundidade, eu só precisei colocar gol profundidade, o que deixa bem mais legível o texto. Aí também em Push and Pop Metrics, e depois de aplicar, né, a translação e o escalamento, aí sim, né, eu faço a construção do cubo. E o mesmo vai se repetir tanto para a trave direita, travessão, né, não tem muito segredo. Aí para fazer a linha do gol, aqui, né, para ficar invert, definir como 1 na parte do green. Tamanho da linha, GL lines, né, para onde começa, onde termina. Aquele clássico de sempre mesmo. Aí aqui é, é onde vai estar, né, todo o nosso placar. Sem muito mistério também. Aqui é definido como amarela a cor, a espessura da linha. E aqui é onde está a parte legal, né? Aqui a gente vai ter o sprintf. A gente vai definir, usar o desenha F para concatenar, né, com a função desenha texto. Aí o que, que acontece? O texto goals, que vai entrar na variável desenha textos, vai ser tudo isso daqui que tiver depois. Aí o que eu fiz? Goals, né? E aqui uma variável para ir contabilizando a quantidade de goals, já que eu chego lá para explicar sobre isso. E aqui os parâmetros também, né? Na desenha textos, a localização de onde que vai estar e tudo mais. E a mesma coisa, né? Que eu fiz para o goals também cabe para a parte de erros, né? Uhum. Aqui a gente vai ter também, né? Tá chamando a função desenha texto e aqui o parâmetro eu já deixei uma string mesmo, com os com o manual, né, do que utilizar. Aqui é outra parte legal, que é a parte do verifica gol. Como que a gente vai pegar e saber se o gol foi feito ou não? Se a bola for maior ou igual à profundidade, ou seja, se ela estiver indo, né, lá em direção ao aumentar no eixo Z, cai aqui dentro. Isso vai ser ativado, né, sempre que a gente
utilizar o espaço, né? Porque aí a bola vai estar caminhando. E já que eu chego nessa parte que explica a movimentação dela. Aí aqui a gente vai estar definindo a área do gol. Aí o legal de ter utilizado lá os parâmetros como gol largura, gol altura, profundidade, ficou mais fácil aqui na hora de fazer esse verifica gol, né? Porque como que a gente verifica o gol? Sabendo se a bola ultrapassou o, na parte Z, né? No eixo Z, o gol. Uhum. Aqui a gente vai ter chutado. Aí se tiver, né, indo a bola no sentido do eixo Z e tiver dentro do X ou do Y e for diferente, né, do gol, do goleiro ter pego, vai estar dando pra gente, né, o gol. Aí se não, aqui tá a parte legal, se não, pegou o goleiro ou, caso, né, tivesse ido pra fora, errou. Aí aqui eu pegou o goleiro, eu fiz uma função também que capta se o goleiro teve colisão com a bola. Aí depois, né, que a gente fez o gol, a gente tem que voltar a bola pro lugar dela. Então a gente pega, zera tudo, exceto, né, no eixo Z, que vai ter que ir mais para perto da gente, afastar, né, e chutando zero. Aí aqui a parte da animação, né, quando chutado, né, se chutando for positivo, o que acontece? A bola vai aumentar, né, em Z com a velocidade, e nisso chamando, né, o verifica gol. Então, sempre que a gente chuta, a gente está chamando a função verifica gol. Aí aqui está a movimentação do goleiro. Se o goleiro tiver para a esquerda, a gente movimenta ele para a direita. Se tiver para a direita, a gente movimenta ele para a esquerda. E para isso, definir aqui, né, a velocidade que isso vai ser feito. Aí eu peguei e deixei com 16 aqui, que se eu não me engano é 60 FPS, para ficar bonitinho. E vamos para display. Para display, ela ficou bem simples assim quando se vê, porque como eu fiz tudo bem modularizado, só foi ir chamando as funções, deixando ela entre push pop matrix, né? Para não eu vendo o acúmulo de translate e scale. Aí aqui a rotação para rotacionar a câmera, né? Tanto em alfa quanto em beta. E a questão do zoom. Um zoom geral para tudo, né? Para ir aumentando tanto em X quanto em Y, quanto em Z proporcionalmente. Aí aqui no teclado também não teria muito mistério. Só fui indo aplicando o switch case, né? E para os cases, eu coloquei na mesma linha, né? Case Q minúsculo, Q maiúsculo, por exemplo, para a gente conseguir trabalhar mesmo quando o Shift estiver ativado, a gente conseguir trabalhar com o aplicativo normalmente. E aqui tudo o que faz. Ah, e outra coisa legal, quando a gente chuta, aí eu fiz, né? Se diferente de chutando, porque quando a gente já chuta a bola e a bola tá no ar, a gente não consegue movimentar ela para cima ou para baixo. Então, quando tá chutando, a gente não consegue mover nem para cima nem para baixo. Só quando não estiver chutando. Porque aí não cai nessa condição aqui, né? Quando não está chutando. Aqui para conseguir movimentar a câmera, né? Utilizando as setas, tanto para cima quanto para baixo, os lados. Void Knit também, sem muito segredo, a única mudança mesmo que eu fiz foi que nem o senhor pediu, deixar a GL8 com valores maiores. E no Intman, aquele básico de sempre. A única coisa que estaria a mais que de diferente, vamos lá, seria os printfs mesmo, que o senhor não costuma fazer a gente inserir. E o timer func, talvez, que ele eu não lembro se a gente chegou a aplicar ele no sala. Aí, como sempre, né, coringão na veia. E última demonstração, né, viramos aqui, chutamos,
cliquei seta para cima e para baixo, não foi possível mover. E vou estar apertando o ESC, fecha todo o programa. É isso, Will. Muito obrigado.